Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e o vídeo de hoje é para falar sobre uma possibilidade, uma pequena possibilidade, acredito eu que não é muito grande, mas a gente nunca perde esperança e pode rolar mesmo, que é Pokémon Sun e Moon ser baseado ou inspirado no Brasil de alguma forma. Então saiba um pouquinho mais a respeito disso depois da abertura. Bom, pra começar, da onde você tirou isso, que Pokémon Sun e Moon pode ser baseado no Brasil, que não sei o que lá. Bem, tem muita gente teorizando que Pokémon Sun e Moon, pelo que foi revelado até agora, pode ser inspirado no Havaí. Bom, teoricamente isso pode ser bem possível, mas eu acredito que ao menos uma parte vai ser inspirada dentro do Brasil. Por quê? Porque se não for inspirado no Brasil agora, não vai ter mais jogo inspirado dentro do Brasil, pode ter certeza. Porque Sun e Moon, pensa bem, cara, Sol e Lua. O povo Tupi-Guarani, que é nativo do Brasil, né, eles acreditavam na religião deles. Tinha o Tupã, que era o deus supremo, né, que teoricamente ele fazia quando ele falava, a voz dele soava como trovão, então eles acreditavam que o trovão era a voz de Tupã, que era o deus supremo da criação, segundo os Tupis-Guarani, né? E os relâmpagos eram um reflexo luminoso dele e tal. E eles acreditavam em dois deuses, um do Sol e um da Lua. No caso, o deus do Sol, o Guaraci, que é responsável pela criação dos seres vivos em si, né? Não é responsável pela criação toda, a criação toda era de Tupã. Mas o Guaraci, que seria o deus do Sol, né? Que criou os seres vivos. E a Jaci, que era deus da Lua, que seria a rainha da noite e dos homens, né? Segundo a religião Tupi-Guarani. Agora você pensa bem, cara, não é muito interessante isso, justamente o povo brasileiro se basear em Sol e Lua para poder acreditar em deuses? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com Pokémon? Todas as regiões de Pokémon têm alguma inspiração em determinada coisa, em determinada religião ou mitologia específica de cada povo. Por exemplo, os lendários de Kalos, que se passa basicamente numa inspiração da França ou Paris, né, em si, já que tem a Pokémon Prison Tower lá, que é basicamente a Torre Eiffel, né? Então a gente considera que tem altas chances de Pokémon Sun e Moon serem baseados dentro do Brasil e dentro da mitologia ou da religião indígena. Justamente por causa disso, por causa do Sol e da Lua. E a gente ainda tem um Tupã aí que seria o terceiro Pokémon, né, desse trio aí, dessa região nova. Que possivelmente poderia ser inspirado dentro do Brasil. Então eu acho que seria bem interessante, cara, se Pokémon Sun e Moon seguisse esse padrão. E eu achei muito curioso isso, porque justamente a religião, a mitologia Tupi-Guarani acredita no Sol e na Lua como deuses. E eu falei assim, cara, Pokémon Sun e Moon, pensa bem, né? Meio que já é basicamente um algo aí, se for baseado dentro disso. Então, como eu dizia em Kalos, os lendários são baseados na história da mitologia nórdica lá da Yggdrasil, né? Que é a árvore da vida lá, whatever, eu não lembro muito da mitologia nórdica, mas enfim. Então todo Pokémon de cada região ele é realmente baseado dentro de algo de alguma mitologia. É só você pesquisar melhor sobre isso que você vai sacar que todos os Pokémon são baseados dentro de alguma mitologia ou de alguma religião específica de algum povo. Os lendários, né? Eu não tô falando dos Pokémons normais, eu tô falando dos lendários. Então tem essa possibilidade? Tem uma possibilidade muito grande disso acontecer, cara. Não é uma possibilidade pequena, não. É uma possibilidade muito grande. E como seria se Pokémon fosse de fato baseado dentro do Brasil, né? Inspirado numa região dentro do Brasil, toda dentro do Brasil. Bom, assisti um vídeo do Camaleão BR aqui, que é um youtuber muito incrível, sem dúvida alguma. O melhor youtuber de Pokémon brasileiro que tem aí, é o mais incrível de todos. E o canal dele é só de Pokémon. Interessante por causa disso, ele tem 200 mil inscritos só falando de Pokémon. Então você vê que o público brasileiro que curte Pokémon é um público muito grande. E o ponto interessante disso tudo é que ele falou que possivelmente a próxima região de Pokémon ela pode ser uma região dupla como foi Johto. Ou seja, você vai poder viajar para Kalos de alguma forma através de Johto. De Johto não, da nova região, né? No caso, acredito eu que a história poderia se enquadrar da seguinte forma. O personagem principal, ele é um personagem que ele veio de Kalos e ele chega nessa região nova para poder viver lá. De alguma forma, esse personagem carrega um cristal consigo, que é o cristal que está nas logos dos jogos em japonês. Eu posso estar viajando, né? Mas eu estou teorizando uma história aqui, um plot que poderia se enquadrar bem dentro da história.
Então, a partir desse ponto, um governante dessa região, vamos usar o nome dele como Octo, sei lá, acho que ficaria legal. Um governante chamado Octo chegaria na sua casa para te receber. Então ele te receberia na moral, falaria algumas coisas contigo sobre a nova região, te daria alguns conselhos e tal, e diria seja bem-vindo à nossa região. Então o seu jogador que veio de Kalos com um cristal misterioso começaria a jornada, independente disso. Logo depois que o Octo saísse da sua frente, terminasse de falar com você, você encontraria um jovem rapaz de pele vermelha, um indígena de certa forma, e ele falaria com você: tome muito cuidado com esse governante, porque as coisas nem sempre são o que parecem. E simplesmente sairia, com aquele ar de mistério, né? No desenrolar da história, conforme você fosse passando os líderes de ginásio, conforme você fosse derrotando as equipes, né, que eu acho que certamente uma equipe bom para uma região inspirada no Brasil seria Team Smoke, né, porque de certa forma poluiria, já que o Brasil seria uma região com muitos recursos naturais dentro do jogo de Pokémon. Então seria legal ter uma equipe que poluísse, ou que de certa forma fosse corrupta, quisesse roubar dinheiro de alguma forma. Então, com os desenrolados eventos do jogo, você descobriria que aquele governante é na verdade o líder da Team Smoke. Ou seja, Octo é o vilão principal do jogo, apesar de ser um governante. Então você batalharia com ele, confrontaria ele, provavelmente derrotaria, né? Porque a lógica do jogo é você derrotar o mal. Então ele cairia e, de certa forma, o cara lá, o índio, né, falaria com você sobre algumas coisas a respeito disso. Ele te parabenizaria por você ter derrotado o líder da Team Smoke. Então, enfim, você poderia seguir na sua jornada, até chegar no ponto da Elite dos 4. A Elite dos 4 poderia ser bem variada, cara, considerando alguma coisa da cultura brasileira, poderia ser bem variada, poderia ter, sei lá, uma pessoa que fosse relativamente normal, um jovem, né, um prodígio dentro da Elite. A gente poderia ter alguma modelo aí, ou alguma coisa do tipo. Até mesmo um jogador de futebol na Elite dos 4, então ficaria bem interessante aí, cada um usando um tipo diferente, né? E eu acho que o que precisaria necessariamente de ter na Elite dos 4 é um estudioso que conhecesse muito a respeito das plantas. Porque a gente nunca viu um Elite Four aí de grama poderoso. Então eu acho que seria legal se ele fosse o último a ser derrotado, pra depois, enfim, você caminhar até o campeão e descobrir que aquele cara que falou com você desde o começo do jogo é, na verdade, o campeão dessa região, que é o indígena. E seria muito incrível mesmo se ele usasse um Mega Zoroark, cara. Imagina só se ele introduzisse um Mega Zoroark nessa região nova e ele usasse como Pokémon principal e fosse só do tipo noturno, né? Porque também a gente nunca teve um campeão só do tipo noturno. Então, basicamente seria muito interessante ver um campeão que usasse tipo noturno. E ele também teria um cristal, revelando que o poder desse cristal na verdade dá 30. Com a amizade no máximo de um Pokémon, dá 30 de status base para alguns status que você escolha. Ah, mas como assim, Lucas? Você vai dar 30 de status base pro Pokémon, se não é muita apelação, não? Não, primeiro é que ele vai estar com a amizade no máximo. Seria mais ou menos como uma mega evolução. Você só poderia escolher um Pokémon da sua PT. Vamos supor que você quer tirar daquele Pokémon que você botou e colocar no outro. Aí os status dele vão voltar ao normal, entendeu? Eu acho que seria muito legal e daria uma balanceada muito incrível no competitivo se isso fosse usado dessa forma. Você poder usar esse cristal com Pokémons que você tem vínculo alto, amizade alta. Então poder aumentar determinado status até certo ponto, a base, né, dos status até certo ponto, e deixar o Pokémon muito mais forte com isso. Agora eu te falo, imagina só um Mega Zoroark com os status avançados. Imagina como seria difícil de derrotar essa merda. Então eu acho que seria muito interessante mesmo ter essa região baseada dentro do Brasil. Ia ter muita variedade, a gente poderia ter uma cidade grande baseada dentro de São Paulo, né? A gente poderia ter várias regiões florestais aí baseadas na Amazônia. Então uma região inspirada no Brasil de Pokémon seria muito incrível, cara, muito incrível mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas que não sei o que, ia ficar estereotipado demais. Não ia, cara, Pokémon, você não viu a região de Kalos que foi baseada lá na França, não teve tanto estereótipo assim da região em si, né? Tem um Pokémon ou outro, igual o Forfrau, né, que é esse cachorro poodle aí, que foi bem baseado dentro da França mesmo. Mas são umas coisas ou outras, então a gente não vai ver totalmente uma região estereotipada do Brasil. A gente vai ver uma região de Pokémon, entendeu? De Pokémon que tem algumas referências sim dentro do Brasil. Então eu curtiria muito se fosse dessa forma, cara. Se os lendários dessa região fossem baseados nos deuses indígenas, como eu citei aqui, né? Guaraci sendo da Lua, Jaci sendo... Não, Guaraci sendo do Sol, Jaci sendo da Lua e Tupã como pra finalizar o trio, né? Fechar o trio.
Então, como seu personagem veio de Kalos, também poderia ter alguma relação com Zygarde nessa nova região, podendo revelar as novas formas de Zygarde de 10% e 100%, né? Que ele não revelou em Kalos, enfim, não teve nos jogos de Pokémon XY, nem Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então eles poderiam explorar muito mais esse lance aí de Zygarde e tudo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, Opinião Otaku de hoje, criando uma teoria em volta de Pokémon aí, Sun e Moon, e a possibilidade de termos uma região inspirada no Brasil. Então, muito obrigado por assistirem. Semana que vem provavelmente vai ter respondendo os inscritos com o MR. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!